Olá, irmãos, bem-vindo à nossa classe de casais. Nós estamos estudando sobre as emoções na vida cristã e hoje nós vamos falar da culpa, uma das emoções mais difíceis de lidar. Nós vamos dividir essa aula em duas. Você vai participar nesse domingo e, por favor, não falte no próximo. Eu quero ler Gênesis capítulo 3, do verso 8 até o verso de número 13, que diz assim: Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as aves do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde você está? E ele respondeu: Ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual o proibi de comer? Disse o homem. Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Muitas vezes olhamos para esse texto de Gênesis, né? É claro que o pecado original é o pecado da desobediência. E aqui nós estamos tratando o problema da culpa. Quando Adão pecou, desobedeceu a Deus, comendo do fruto que Deus havia dito para ele não comer, ele se escondeu, tentou se esconder de Deus, e Deus foi até Adão perguntando quem o fez saber que estava nu. E ele joga a culpa em Eva e depois, por consequentemente, Eva joga a culpa na serpente. Então esse é um texto clássico para mostrar a nossa dificuldade como seres humanos de resolver, de lidar com o problema da culpa. Geralmente nós transferimos a nossa culpa para o outro, ou transferimos a nossa culpa para a situação. É muito comum nós justificarmos os nossos erros ao invés de encararmos, né, e admitirmos as nossas faltas. Então, no casamento isso é muito sério, porque, na verdade, o que Adão faz aqui é culpar a sua mulher, e a mulher, consequentemente, joga a culpa na serpente. Poucas emoções humanas são mais desgastantes e mais dolorosas do que o sentimento de culpa e a reprovação pessoal. Então, muitos outros sentimentos que têm o seu grau de dificuldade de lidarmos, mas a culpa realmente é mais complicada. Isso porque os sentimentos de reprovação, eles podem, muitas vezes, nos destruir, nos fazer sentir inferior, mas também eles podem ter uma poderosa motivação para gerar em nós um comportamento responsável. Quando a gente pensa na culpa, a primeira pergunta que geralmente a gente faz é: qual é a origem da culpa, né? De onde ela vem? Obviamente o pecado original, lá do Jardim do Éden, ele gera o problema da culpa. Mas qual que é a origem dela? O que faz uma pessoa sentir-se culpada? Os sentimentos de culpa aparecem quando nós violamos o nosso próprio código de conduta interna. Existe um código de conduta que Deus mesmo estabeleceu e criou em nós, aquilo que os animais não têm, né? Os animais não têm culpa, nenhum cachorro se sente culpado por ter mordido o outro. Mas nós, por conta desse código interno de comportamento, de conduta, nós nos sentimos culpados. Então, as perguntas que geralmente a gente tem que fazer são as seguintes: se a culpa transmite essa mensagem da nossa consciência, e se a nossa consciência foi criada por Deus, nós podemos dizer que todo sentimento de culpa sempre é uma mensagem de desaprovação de Deus? Todas as vezes, né? Então estamos usando a lógica. Deus, né, a lógica, a culpa é um problema da consciência, foi Deus que nos deu a consciência, então logo todo sentimento de reprovação ele tem origem em Deus. Não necessariamente. O que nós aprendemos à luz da Bíblia é que Deus não é o autor de toda e qualquer desconforto de culpa. Alguns são nitidamente inspirados pelo diabo. O próprio diabo vai trazer esse sentimento de culpa para nós. E aí eu preciso discernir quando é Deus, quando é o diabo e quando sou eu mesmo.
A culpa, quando ela é desmerecida, é uma das armas mais poderosas de Satanás. O que é uma culpa desmerecida? É um sentimento sem culpa. Sem culpa porque você não fez ou porque você já foi perdoado, mas aquele sentimento permanece. E essa é uma arma muito forte, né? Porque Satanás ele vai usar a consciência para acusar, para atormentar e para atrair as suas vítimas. É muito comum você encontrar pessoas que cometeram um erro lá no passado e aquilo já está resolvido, mas elas continuam arrastando aquilo para o resto da vida. Então há uma voz de reprovação que também vem de dentro de nós e é uma coisa frágil, né, em algumas pessoas. Algumas pessoas são mais frágeis em lidar com determinadas situações e elas se sentem muito culpadas por conta dessa voz de desaprovação que vem dentro do homem. Então a gente já falou de Deus, já falou do diabo, já falou dessa voz que vem lá de dentro. Por que essa voz de dentro? Porque a consciência humana ela é uma faculdade mental imperfeita. O que significa isso? Em alguns momentos, ela vai nos condenar por erros e fragilidades difíceis de serem evitados, coisas pequenas. E em outros momentos, a nossa consciência vai ficar silenciosa diante de maldades que são indescritíveis. Que coisa, né? Às vezes algo que é tão simples e a nossa consciência fica fervendo e se culpando o tempo todo, e quando é algo assim muito maldoso, muito cruel, e a nossa consciência permanece dormindo. A culpa, resumindo, ela é uma expressão da consciência, mas ela é produzida pelas nossas emoções. Então, todo sentimento de culpa tem de ser encaminhado ao departamento do raciocínio para maiores avaliações. Quando ele vai para o raciocínio, ali a gente é testado diante de alguns critérios racionais. Eu vou te dar esses critérios aqui para ajudar você. Primeiro, o que a Bíblia diz, né? Se você está vivendo uma situação que de alguma forma gera em você um sentimento de culpa, você tem que pegar aquela situação, aquele sentimento e ver o que a Bíblia tem a dizer a respeito disso. Então essa é primeiro teste, né, como um critério do nosso raciocínio. O segundo, o que a minha liderança espiritual recomenda. Isso é muito importante, né? A Bíblia fala de guias espirituais, que são pessoas que Deus coloca na nossa vida como mentores, orientadores espirituais. Então, se você está vivendo algum sentimento de culpa, foi para a palavra de Deus e aquilo ainda não ficou muito esclarecido na sua mente, no seu coração, procura a sua liderança espiritual, pastor da igreja, líder do seu pequeno grupo, se você está participando de um pequeno grupo. Enfim, há uma direção que alguém mais maduro na fé, com mais experiências de vida cristã, tem e vai poder te ajudar. Então esse é o segundo teste de raciocínio. O terceiro, que o meu próprio julgamento me diz com relação àquele comportamento em questão. O que o meu próprio julgamento me diz, né? O que eu estou dizendo a mim mesmo. Isso também é importante. E quarto, será razoável achar que Deus me responsabilizaria pelo que fiz ou pensei? É razoável eu acreditar que Deus realmente vai me punir ou de alguma forma me responsabilizar por alguma coisa que eu fiz, alguma coisa que eu pensei? Então esses são os 4 testes de raciocínio. Uma outra coisa que nós precisamos entender sobre a culpa é que algumas vezes a culpa ela é originada não nas emoções, mas no próprio intelecto. Então, algumas pessoas elas nem são muito emotivas, mas elas são muito racionais e o próprio intelecto vai gerando aquele sentimento de culpa. E há uma terceira divisão, né, da mente que deve rever as nossas decisões, ou as decisões das nossas emoções e do raciocínio, que a gente chama de vontade, é o departamento da vontade. Então a gente já falou de emoção,
Não necessariamente todo sentimento de culpa é produzido nas emoções, ele pode ser produzido no intelecto, e a gente tem que avaliar também o departamento da vontade. O que significa isso? Nenhuma culpa deve ser considerada como proveniente de Deus, exceto se o comportamento foi uma expressão de uma desobediência proposital. Então eu cometi uma desobediência proposital, então aí eu tenho que entender que é Deus que está trazendo essa culpa na minha vida. Existe o que a gente chama de faculdade mental. A faculdade mental, ela envolve então a emoção, o raciocínio e a vontade. Então nós estamos tratando da culpa como um sentimento que abrange essas três áreas da nossa faculdade mental. Quando eu falo da emoção, o que eu estou sentindo? É muito importante o sentimento, óbvio, mas nós temos que dar tanta importância só ao sentimento, não. O sentimento, ele nunca é um aferidor confiável. É muito comum você conversar com pessoas magoadas e elas dizerem: eu sinto que fulano não gosta de mim. Isso não é necessariamente uma verdade, é apenas um sentimento que ela tem. Onde ela construiu esse sentimento, baseado em que ela construiu esse sentimento, isso pode variar, pode ser até no seu sentimento de inferioridade, e aí ela acha que as pessoas não gostam dela. Então, o que eu estou sentindo? Essa é uma faculdade da nossa mente. Segundo é o raciocínio. É razoável e bíblico isso que eu estou sentindo? Então, primeiro, existe o que eu sinto. Segundo, a razoabilidade daquilo, né? Isso realmente merece o tamanho, o volume, o foco que eu estou dando? E terceira, a vontade. Qual foi a minha intenção? Então, muitas vezes, nós até cometemos erros, mas qual foi a nossa intenção? Então, muitas vezes somos cruéis, porque avaliamos só as nossas atitudes, e as nossas intenções são importantes. Já preguei sobre isso, já falei nisso, inclusive, num dos nossos cultos, que muitas vezes as nossas intenções são mais importantes do que as nossas ações. Então, dentro das faculdades mentais, nós temos que avaliar essas três coisas aí. Primeiro, a emoção. O que de fato eu estou sentindo? É muito comum você ter sentimento de culpa sem ter culpa e você ter culpa sem ter o sentimento. Olha o quanto que isso é sério. Por isso que a culpa é um dos sentimentos mais difíceis de lidar. E tanto é verdade que não só a teologia, mas a psicologia, a filosofia, a antropologia, a sociologia e tantas ciências humanas, elas lidam com o problema da culpa, porque é o que vai dar equilíbrio ao ser humano. Muito da nossa produtividade, muito da nossa conquista tem a ver com isso. Então, é importante avaliar o sentimento e jogar isso no nosso raciocínio para perguntar qual é a razoabilidade disso, e terceiro, avaliar as nossas emoções. Ok, nós vamos dar um break aqui. É um tempo que você pode ter para avaliar tudo que você ouviu, volta quantas vezes for necessário o tema que nós abordamos até agora e discute isso em família, discute isso no seu casamento. Geralmente, o problema que mais atrapalha e prejudica o relacionamento conjugal tem a ver com o sentimento de culpa, ok? No próximo domingo, nós vamos falar sobre a nossa educação familiar e a culpa, e as 8 conclusões acerca da culpa que nós podemos tirar. Tá bom? Bom domingo para você. Deus te abençoe.